a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que interessante. Então, daqui a pouquinho, nós vamos entrar em oração e quero unir a minha fé aqui com a sua fé aí. Mesmo que você está dizendo, puxa, minha fé parece que está pequenininha. Mas você tem fé, mas tem que ser desenvolvida. Olha aqui, Tiago capítulo 5, o verso 15 e o verso 17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então aqui a gente pode denominar aqui, no verso 15 fala assim, e a oração da fé salvará o doente. A oração da fé, ou seja, a oração da fé refere-se ao dom que o Espírito Santo dá. Aqui a fé é concedida por um ou mais pessoas que acreditam na cura, que se unem na cura. Quando essa palavra diz salvará, neste caso, refere-se à restauração física. Então creia, se você está precisando de uma restauração física, creia, acredite. Não desanime. Não se entregue ao problema. Então nós temos que confiar e crer. Se você precisa de uma provisão, de um suprimento, vamos crer também que Deus proverá. É o que eu posso dizer para você, Deus proverá. Então Elias, Deus supriu de uma maneira diferente. E Deus disse para ele, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Não vou entrar na totalidade aqui do ensinamento, mas assim, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para hoje, estamos compartilhando aqui, é que Elias foi guiado pela palavra de Deus. Isso aqui é o principal. Olha só. Depois veio a ele a palavra do Senhor, quer dizer, a palavra de Deus. Deus estava dirigindo a vida dele. Deus disse, vai daqui, muda de lugar, troca de lugar, vai para lá. Deus deu o endereço para ele. E ele obedeceu. Então, é isso que é a chave. Nós aprendermos a ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida. E Deus disse assim, e há de ser que beberás do ribeiro. Então naquele ribeiro ainda estava tendo água. Você vai beber do ribeiro. Então a água estava garantida por aquele período. E Deus disse, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ele diz assim, ali. Então tem um lugar certo da bênção. Tem um lugar certo do milagre. Ali. Ali, vai ser ali que eles vão levar para você. Então, podemos dizer que certas bênçãos você tem que estar no lugar certo, na hora certa, conforme Deus vai guiando os seus passos. Olha que interessante isso aqui, muito interessante. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Não é lá, é ali. Às vezes uma palavrinha pode mudar tudo. Essa palavrinha pode ser uma chave que vai abrir portas para você no dia de hoje. Às vezes uma porta. Qual é a porta? Qual é a porta? Porque quando fala em porta, às vezes a pessoa fala, porta do desemprego? Não sei, pode ser para alguns uma porta de trabalho que vai se abrir, uma porta de uma oportunidade. Porta tem a ver com mudança de ambiente, mudança de quarto, de compartimento, não é? Para eu chegar aqui nesse estúdio, eu passei por 3 portas. Não contando o portão, mas contando as portas. Uma porta de vidro, depois mais uma outra porta, e depois aqui a porta de madeira para entrar nesse estúdio onde eu estou falando. Então essas portas foram abertas e eu pude entrar. Então eu estou conectado aqui nessa sala porque a porta foi aberta. Se a porta do estúdio não se abrisse, ficasse fechada, eu não estaria falando. Então portas aqui vão trazer para o espiritual. Então Deus pode abrir portas que você nem imagina. Isso é fé, isso é crer.
Porque falar em fé quando tudo vai bem, falar em fé quando tudo é uma maravilha, é mais cômodo, não é verdade? Falar em fé quando a sua conta bancária está recheada, quando você está em dia com as suas contas, está sobrando dinheiro até para ajudar outros, isso é uma maravilha. Que assim seja na sua vida, isso não é errado. Se está ganhando com trabalho, com honestidade, não é errado, claro que não. Que Deus te prospere muito também na área financeira, evidentemente. Mas e às vezes falar em fé quando você está desempregado? Falar em fé quando o salário já acabou? Estamos no meio do mês e o salário não deu para pagar tudo? Mas não deixe de acreditar que Deus pode. Que Deus pode. Quando eu estava vindo para cá, no trânsito, muitos carros para chegar até aqui, estava bem movimentada a pista. E interessante que, cidade grande, muitos carros e ao mesmo tempo no semáforo, interessante que quando o semáforo fica aberto, aí que a fila anda, e quando o está aberto para a gente, parece que está devagar. Você já parou para pensar, né? Tem todos uns trâmites ali, né? Conforme o movimento de carro ali, tem um controle certamente ali do semáforo. Mas eu estava observando, ficou verde, a fila parou, ficou vermelho, aí a fila andou. Claro, é muito carro, né? Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto eu vinha observando, né, aquela situação no trânsito, eu vinha falando para Deus, falei assim, ó Deus, multiplica, prospera. Aí eu comecei a conversar com Deus, ele foi uma conversa bem dinâmica, e nessa conversa dinâmica nasceu essa ministração que eu estou falando para você agora. Eu estava com outro texto em vista aqui, já pronto, mas a caminho veio esta palavra. Vai ter multiplicação, aleluia. Vai ter provisão, vai ter mudança, vai ter crescimento, vai multiplicar, vai para frente em nome de Jesus. É algo profético, algo sobrenatural. Vai para frente, vai crescer, vai dar certo em nome de Jesus. Não desanime. Às vezes, algumas situações difíceis é justamente para a gente fazer algumas análises, analisar alguma coisa. De repente tem que orar mais, de repente tem que se consagrar mais, de repente tem que obedecer mais. Não sei, eu estou supondo, é você que deve saber da sua vida. Entende? Você que sabe o contexto que você está vivendo, você que sabe o momento que você está vivendo, você que está sabendo o que essa palavra está falando para você nesta manhã. Plena segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, segundona abençoada em nome de Jesus. Então declare, vai multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar o azeite, multiplicar o arroz, multiplicar o feijão, multiplicar a carne, multiplicar as verduras, legumes, multiplicar o salário, multiplicar o seu negócio. Aplica-se a fé, vai multiplicar, vai para frente, vai dar certo. Alguém está pensando, e se não der? Se não der, reveja. Deus vai dar uma luz, Deus vai dar um direcionamento. Então, quando Deus diz assim, olha, eu ordenei aos corvos que ali te sustentem, ali, é ali. Fica ali, fica ali. Então é isso que nós temos que entender, que Deus, ele tem o seu poder, a sua soberania. Daniel, eu gosto demais do livro de Daniel, quando Deus se revela a ele ali, em algo ali profético, escatológico também, vamos assim dizer, mas quando Daniel capítulo 2, quando Deus revela ali o segredo a Daniel numa visão de noite, aí diz a Bíblia que Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então você vê que tudo vem de Deus.
Se alguém está se vangloriando de alguma coisa, foi Deus que permitiu. Por mais que a pessoa se esforçou, lutou, fez a parte dela, mas foi Deus. Deus que muda os tempos e as horas, os tempos e as estações. Ele tem esse poder de fazer uma mudança, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós também fazemos mudanças, mas somos limitados ao tempo, ao espaço, ao cronológico. Pedro diz assim que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então creia, Deus tem a resposta. Apenas creia e aprenda a obedecer à orientação de Deus, que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que Elias obedeceu e diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Como é que ele fez? Conforme o quê? A palavra de Deus. Então, muitos filhos e filhas de Deus quer que dá certo, mas ele quer do jeito da palavra dele, do jeito dele, e às vezes do nosso jeito não está dando certo. Então tem que ser do jeito de Deus, por isso nós temos que ouvir a Deus, a direção de Deus. Por isso que nós oramos pedindo sabedoria, direção, não é verdade? E diz a Bíblia que e os corvos lhe traziam pão e carne. Diga aí se é possível, se você pode falar. Diga pão e carne. Pão e carne. Era o que ele precisava. O que você precisa? Talvez no lugar de pão e carne você vai colocar outra coisa? Eu não sei. Aí é com você. A criatividade, o que Deus está falando com você é você. Você está entendendo? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Então eram 2 refeições. Comia aquele pão gostoso, aquela carne abençoada, quer dizer, porque Deus mandou. Já parou para pensar que cena interessante isso aqui? Os corvos chegam lá e entregar a carne e o pão e a carne para o homem de Deus. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo, dos animais, das aves, de tudo. Tudinho. Aí diz a Bíblia que a água ele bebia do ribeiro. Então ele tinha o que ele precisava. Água, pão, carne. Queridos, aprenda uma coisa, aprenda a ser grato a Deus por aquilo que você já tem. Não fique se lamentando por aquilo que você não tem, mas louve ao Senhor. Agradeça a Deus pela bênção que você já tem. Aí as bênçãos são variadas. Diz a Bíblia, e sucedeu que passado dias, ali fala passado dias, vários dias, diz, o ribeiro se secou, ou seja, secou a água, porque não tinha havido chuva na terra. Então parou de chover, né? Aí evidentemente parou de chover, 3 anos e meio, vai secar tudo. Quero concluir essa palavra, eu poderia continuar aqui, mas eu vou dar uma pausa para a gente orar. Mas quando acaba a água, quando então terminou o ali, quer dizer, ali onde esse homem de Deus estava, dependente de Deus, terminou o tempo ali. Aí o que acontece? 1 Reis 17:8 diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor. Então Elias era guiado pela palavra de Deus. Então nós também temos que aprender a ser guiados por Deus. Deus disse para ele, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Olha de novo, agora é outra geografia. Habita ali. Olha o que Deus está dizendo, preste atenção nessa revelação. Esse texto aqui, para quem lê Bíblia conhece. Para quem é um leitor das Sagradas Escrituras, conhece, não é verdade? Talvez até você que me ouve, às vezes você conhece até mais que eu. Talvez você tem gente me ouvindo, assistindo, de repente sabe, nossa, de repente tem gente me ouvindo agora e Deus está dando talvez até uma outra mensagem para você, porque você está se alimentando, está entendendo o que Deus está falando e Deus está dando outras coisas para você. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda. A
A palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela é atual. Ela é atual. Então nós temos que entender que nós temos que ter experiência com esse Deus maravilhoso. Não apenas conhecer a letra, mas conhecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não adianta você apenas conhecer uma história bíblica, isso não resolve o problema de ninguém. Você tem que crer e colocar em prática. Muitos filhos e filhas de Deus ainda não estão entendendo que o que funciona é colocar em prática. Aquilo que eu não coloco em prática, não vou saber se dá certo ou não. Tem que ter prática. Exercício da fé é isso, é a prática. E não apenas teoria. Ficar na teoria. Ficar só no discurso. Fica só na parte intelectual. Deus disse, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Agora Deus mandou um outro endereço, habita ali, e ó Deus que está dizendo, eis que eu ordenei, quer dizer, o próprio Deus, ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Se você está prestando atenção mesmo, no texto anterior, do mesmo capítulo, no versos anteriores, Deus está dizendo assim que Deus ordenou os corvos, agora ele ordenou para uma viúva. Olha esse Deus, Deus é maravilhoso. Ele ordenou a uma viúva que agora ia sustentar Elias. Quer dizer, era viúva, não tinha salário, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha nada. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que aquela mulher, ela ia fazer a última refeição, estava ali pegando umas lenhas, uns gravetos ali, para fazer o último lanche dela, a última comida, enfim. Ela diz aqui. Mas eu quero dizer para vocês, amados, quando Deus está no negócio, quando Deus ordena, a coisa muda. Quando Deus ordena, a viúva prospera. Quando Deus ordena, o milagre acontece. Quando Deus ordena, até as aves, animais têm que obedecer a Deus. Quando Deus ordena, a coisa acontece. Agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Ele age, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. E essa mulher viúva, então, recebe esse homem de Deus. E ele diz para aquela mulher, para trazer água para ele. Ele estava com sede. Elias diz para ela assim, traga numa vasilha um pouco de água. Ele queria água. E ela não questionou, foi buscar. Indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um pedaço de pão na tua mão. Traze-me um pedaço de pão. Aí ela responde. Você vê, quando ele pediu água, ela não falou nada, mas quando ele pediu pão, aí ela disse assim, olha, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela disse, olha aqui, acabei de pegar alguns gravetos, diz aqui nessa Bíblia, 2 cavacos, né? Quer dizer, gravetos ali, lenha, e vou preparar para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Então ela já estava dando a sentença, ela sentenciou ali, ela falou assim, olha, nós vamos fazer a última refeição para que eu e o meu filho possamos comer, e depois vamos morrer. E daí acabou tudo, zerou, prateleira vazia, geladeira, na época não tinha, né? Mas vamos supor que fosse hoje, vazia, tudo vazio, só tinha garrafão com água, olha lá, vazia. Ela falou, vai, vou morrer. Quem sabe você até pensou isso também, puxa, acabou, zerou. Mas creia, Deus está falando, vai ter mudança. E se você está me ouvindo, se você está prestando atenção, é porque Deus tem milagre para você. Não, você não está me ouvindo. E Elias disse para aquela mulher, não temas, ou não tenha medo, vai e faze conforme a tua palavra. Qual que era a palavra? Última refeição. Só que daí ele diz assim, porém, faze disso primeiro, anota essa palavra aí, primeiro, para mim um bolo pequeno, e traze-mo.
depois farás para ti e para o teu filho. Quer dizer, se a mulher ia fazer a última refeição, agora chega o Elias e fala, ó, você faz primeiro um bolo para mim, pequeno, faz um bolo. Não precisa ser grande não, é pequeno. E dá para mim esse bolo. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Se fosse essa história, se fosse hoje, nos dias atuais, né? As redes sociais ia viralizar. Ia falar o quê? Olha lá o homem de Deus explorando as viúvas. No mínimo ia sair isso aí, não é? Não, mas Elias era um homem sério. Ele estava ali porque Deus mandou. Quero dizer para você o seguinte, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, e de fato é Deus, vai ser abençoado quem está obedecendo e quem está do outro lado recebendo as instruções. Que é o caso aqui dessa mulher. Aí ele diz a bênção, a promessa, fique nessa palavra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque estava uma seca, né? Enquanto tiver seca, vai ter suprimento. Aleluia. Enquanto tiver essa seca, não vai faltar nada para você, mulher. Está escrito aqui, pessoal. Está na Bíblia. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Os milagres são para os dias atuais também. Ele estava dizendo aqui, ó, não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite. Por que não vai faltar? Porque era justamente a farinha e o azeite que ela utilizava ali então para fazer o pão para o profeta. Você percebeu o lance aqui? A conexão? Ele pediu o bolo. Ia precisar do quê? Farinha e azeite. Sim ou não? Não vai faltar. Ou seja, quando você obedece, aquilo que você coloca na mesa para Deus, em forma de algo de doação, não vai faltar para você. Vai vir. Vai prosperar. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não acabou. A botija também não faltou. O azeite que estava na botija não faltou. Conforme a palavra do Senhor, de Deus. Ou seja, que falara pelo ministério de Elias. Então foi Deus. Mas quem falou? Foi Elias. Mas quem mandou Elias falar? Foi Deus. Quem obedeceu? Elias obedeceu, que agora ele estava em outra região. E a viúva também obedeceu. Essa conexão obediência, a diretriz de Deus vai dar certo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esta reflexão sensacional que o Senhor está nos dando nesta manhã especial de segunda-feira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje já é o segundo dia da semana. Ontem foi uma bênção, o primeiro dia. Hoje é segunda e está sendo uma segunda-feira sensacional. Que a bênção da abundância, da multiplicação e da prosperidade venha no lar, na casa, na família. E quando eu digo prosperidade, Pai, tu sabes que eu estou falando tanto a bênção espiritual, despertamento espiritual, o suprimento financeiro, a saúde física, a restauração, a prosperidade completa para todos que nos ouvem neste momento. Abençoa este homem, essa mulher, este jovem, essa criança, a família querida, e colocamos no altar da oração desta manhã todos os pedidos, até aqueles que não chegaram, mas lá na casa ou no ambiente de trabalho essa pessoa está dizendo: Senhor, me socorra, me ajude, eu preciso de um milagre. E nós declaramos provisão, nós declaramos multiplicação, nós declaramos bênção, nós declaramos portas abertas, e seja uma semana de abundância, e declaramos essa segunda quinzena agora, essa segunda parte do mês de agosto, de grande abundância. Receba pela fé esta palavra, receba e seja guiado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A água que separamos seja um remédio após a oração. É a bênção da paz, saúde, prosperidade e abundância de Deus. O mesmo Deus que usou Elias está me usando aqui para levar essa palavra de fé. Abençoe o Brasil. Abençoe a nossa nação. Abençoe os nossos ouvintes. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
você e sua família para esse domingo especial, dia 22 de agosto, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca. Venha para esse mover profético. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.